Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa 34ª semana do tempo comum, celebrando hoje a apresentação de Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje põe diante de nós algo muito interessante. Jesus estava com seus discípulos e sua mãe vai ao seu encontro, querendo falar com ele. Certamente era alguma coisa muito importante. Certamente era alguma coisa muito urgente, porque Nossa Senhora nunca atrapalharia Jesus no momento de seu discurso, de sua catequese, de sua evangelização, para falar com ele. Nossa Senhora nunca o interromperia, nem o incomodaria, atrapalharia. Nossa Senhora nunca o tiraria do seu foco principal para aquilo que ele veio. Como em outro episódio, quando Maria Nossa Senhora perdeu Jesus no templo, ele disse: Você não sabia que eu devia estar na casa do meu pai, cuidando das coisas do meu pai? Então Nossa Senhora tinha isso muito certo dentro dela. Ela sabe que Jesus tem que cuidar das coisas do Pai. Para ela querer falar com Jesus, era porque era alguma coisa muito importante. O Evangelho não fala se Jesus foi lá dar atenção a ela. O Evangelho não fala se ela conseguiu falar com Jesus. E nem nós sabemos o que ela queria. Mas o certo é que Jesus aproveitou isso para não somente engrandecer Nossa Senhora, mas em convidar cada um de nós para um discipulado fiel, tal qual Nossa Senhora. Nossa Senhora abriu mão de tudo para fazer a vontade de Deus. E Jesus disse: Minha mãe, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, e como Nossa Senhora fez bem a vontade de Deus. Em todos os momentos e circunstâncias, Nossa Senhora fez a vontade de Deus e nos convida a fazermos tudo o que Ele nos disser. Interessante que a gente percebe hoje em dia que Nossa Senhora, ela sabia onde Jesus estava. Jesus estava rodeado de discípulos. Jesus estava no seu trabalho, na sua missão, e Nossa Senhora sabia onde Jesus estava. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, só para vocês refletirem. Será que nossas mães hoje sabem onde seus filhos encontram? Com quem eles estão? O que eles estão fazendo? Será que as mães hoje conseguem perceber, conseguem entender o tamanho da missão que elas tiveram em pôr esses meninos no mundo? Meus irmãos, minhas irmãs, às vezes a gente reclama dos filhos, às vezes a gente escuta, melhor dizendo, a gente escuta os pais reclamando dos filhos. Mas aí eu fico pensando, será que a culpa é só deles? Será que é eles que não querem escutar o pai e a mãe? Ou será que o pai e a mãe realmente não tem nada a dizer aos seus filhos, a não ser repreender,
xingar, brigar, pôr de castigo, essas coisas todas. Será que as mães sabem? Eu falo mães, mas aqui também se traduz e pode ser levado para os pais, né? Também, claro. Mas será, porque nós estamos fazendo alusão, né, à Nossa Senhora, mas Nossa Senhora representando aqui os pais. Será que os pais sabem onde seus filhos estão? Será que os pais conseguem entender a missão que os filhos deles têm? Será que os pais e as mães, né, os pais, sabem dialogar com seus filhos, não numa linguagem de igualitários, nem de superiores, mas de uma linguagem de quem quer ensiná-los a viver a vida? Meus irmãos, minhas irmãs, a juventude de hoje, ela quer estar como Jesus, no meio dos outros, no meio de multidões, cercada por multidões de pessoas, sendo o centro das atenções. Claro, isso não era o objetivo de Jesus. Mas será que as mães têm coragem de ir? Será que os pais têm coragem de ir aonde os filhos estão para ver o que eles estão fazendo, para sentir com eles o seu compromisso, a sua missão, o seu trabalho? Será que alguns pais já perguntaram para os filhos: você está feliz? Você é feliz? Meus irmãos e minhas irmãs, Maria, ela foi lá e alguém foi dizer para Jesus: olha, sua mãe está lá fora. Será que às vezes nossos pais não estão muito fora da vida dos filhos? Será que muitos pais não estão muito ausentes da vida dos filhos? É importante a gente colocar a mão na consciência e pensar isso. Jesus disse: minha mãe e meus irmãos são quem faz a vontade de Deus. Será que nós, como pais, mães, estamos dando testemunho de fazedores da vontade de Deus? Ou será que a gente está deixando o tempo passar e estamos brincando, entre aspas, né, de ser pai e mãe, achando que criar filho é dar comida e dar eles um quarto para dormir e já está de bom tamanho? Eu recebi uma mensagem esses dias, eu li, né, uma mensagem esses dias, que eu gosto muito de ler. Tudo que o povo me manda, eu gosto de ler. Porque leitura é uma coisa interessante. Por mais boba que seja, vale a pena ler. Nunca é perca de tempo você ler alguma coisa. Nunca é perca de tempo. Você pode ler um livro, como você pode ler um outdoor. A mensagem que vai ficar para você é que importa. É que importa. Às vezes você lê um livro muito grosso e esse livro não te passou nada. E às vezes você lê uma frasezinha qualquer e nessa frase diz muita coisa para você, né? Então eu recebi uma mensagem, achei muito linda, interessante. Um homem perguntou para o outro: quem é você? E ele respondeu: eu sou um professor. Sim, mas se um dia você for despedido, se não precisar mais de um professor, quem é você? Eu sou um pai, um esposo. Sim, isso aí, se Deus não tirar de você, e assim eu rezo e espero que Deus não tire de você, mas suponhamos que ele venha tirar. Quem é você? Eu sou... E aí ele foi dando vários conceitos de si. Numa probabilidade da ausência dessa possibilidade, o outro ia perguntando para ele: sim, mas e quem é você? Até que por fim ele disse assim: quem é você? Eu sou um cristão. Muito bem. Mas o que é um cristão? É alguém que segue Jesus. É alguém que ama Jesus. Interessante, disse o questionador. Interessante. O que é interessante? Que você colocou isso por último de tudo. Por último de tudo. Quando, na verdade, ele deveria ter sido o primeiro. Ah, mas você dificultou as perguntas. Não, a pergunta foi sempre a mesma. Você que dava respostas diferentes. Eu quero dizer para você que a gente se identifica com aquilo que a gente prioriza.
Vocês entenderam? Que beleza! A gente se identifica com aquilo que a gente prioriza. Nós achamos que Deus é tudo na nossa vida, mas Deus não é tudo na nossa vida. Na nossa vida, tudo é o nosso trabalho, a nossa família, a nossa casa. Sou eu e eu mesmo. E Deus, se sobrar, em uma pior das hipóteses, sobrar um espaço, aí Ele entra. E aí a gente se engana a si mesmo, cada um se engana a si mesmo. Será que nós estamos dando testemunho para a nossa juventude de fazedores da vontade de Deus? Ou será que nós estamos iludindo a nós e nós mesmos, nos enchendo de orações, nos enchendo de reuniões, de compromissos e achando que estamos fazendo a vontade de Deus, quando na verdade estamos nos iludindo a nós mesmos? Meus irmãos, minhas irmãs, será que não está na hora de nós irmos buscar Jesus como Nossa Senhora foi? Será que não está na hora da gente ir ao encontro de Jesus? Será que não está na hora da gente também querer falar com Jesus? Será que não está na hora da gente também querer falar com as pessoas que a gente ama, que nos escuta, que moram com a gente, que às vezes dormem na mesma cama, que comem na mesma mesa? Será que não está na hora da gente dar atenção àquilo que a gente prioriza? A vida passa, o tempo passa, e diga-se de sinal, muito rápido. Quando a gente vê, aquela pessoa que a gente ama não está mais ali. Quando a gente vê, a gente já não tem mais tanta energia, tantas forças para fazer o que talvez acharíamos que deveríamos ou gostaríamos de fazer naquele momento. O tempo passa. Será que vale a pena a gente pagar para ver? Será que vale a pena a gente gastar energia, gastar tempo, gastar oportunidades com coisas que, na verdade, não são nossas prioridades? Meus irmãos, minhas irmãs, hoje Nossa Senhora nos ensina que nós precisamos ir até Jesus, que nós precisamos ir querer falar com Ele, que nós precisamos ir até aqueles que a gente ama. Nossa Senhora, com certeza, ama Jesus. Ama não porque Ele é o filho dela apenas, mas porque Ele é uma prioridade na vida dela. Ele é Deus. E nós? Será que já não está na hora de nós também irmos até Jesus? Irmos até aqueles que a gente ama e querermos falar com eles, querermos estar com eles. Meus irmãos, minhas irmãs, será que não está na hora da gente evidenciar mais para essas pessoas como é bom fazer a vontade de Deus? Como é bom sermos fazedores da vontade de Deus? O ano está chegando ao seu final. E tem uma música, e assim eu encerro, né? Uma música que ela canta assim, o pessoal canta agora no final do ano. Então é Natal, e o que você fez? Um ano termina e nasce outra vez. Nós temos um compromisso. Nós temos um compromisso muito maior do que a gente imagina. Se nós vencemos uma pandemia, se nós saímos vivos de uma pandemia, enquanto mais de 700 mil pessoas só no Brasil não conseguiram sair vivos, será que foi coincidência ou por acaso? Ou será que nós temos uma missão ainda a cumprir? Ou será que nós somos privilegiados, escolhidos por Deus, para darmos continuidade a um mundo que exige mais de nós? Será que nós estamos à altura de fazermos a vontade de Deus e, assim sendo, podermos pertencer à parentela, à família que Jesus hoje nos convida a ser? Tenham todos uma ótima semana, um dia repleto das graças e bênçãos de Nossa Senhora. Salve Maria!